Você teria coragem de entregar a sua vida a uma parede de pedra que promete te levar para outra dimensão, sabendo que ninguém nunca voltou para contar o que viu? Nas montanhas gélidas e isoladas de Raio Marca, no Peru, existe uma estrutura que faz a ciência moderna parecer primitiva. Não é apenas uma escultura em baixo relevo. É a Porta dos Deuses. Um monumento de 7 metros de altura, esculpido diretamente no granito sólido, sem vestígios de ferramentas conhecidas. O que aconteceria se você descobrisse que este lugar não foi feito para ser admirado, mas para ser atravessado? O vovô Xindó mergulhou nos registros proibidos da arqueologia para entender por que este portal ainda pulsa com uma energia que os nossos sensores mal conseguem captar. A história oficial nos diz que o Império Inca era avançado, mas quando confrontados com Raio Marca, os próprios nativos diziam que a porta já estava lá, muito antes de seus ancestrais chegarem. A lenda mais perturbadora envolve o sacerdote Aramu Muru. No século XVI, fugindo da crueldade dos conquistadores espanhóis, ele teria levado consigo um objeto sagrado, o disco de ouro dos 7 raios. Diante de testemunhas aterrorizadas, Aramu Muru encaixou o disco em uma pequena fenda no centro da porta. Relatos da época descrevem que a rocha sólida brilhou com uma luz azulada e se tornou fluida como água. Ele deu um passo à frente e a montanha o engoliu. Se você gosta de desvendar esses mistérios que a história tenta abafar, já se inscreva aqui no canal do Vovô Xindó para não perder as nossas próximas expedições ao desconhecido. Mas por que esse lugar continua atraindo tantos exploradores e curiosos até hoje? Geólogos que visitaram a região de Puno relatam anomalias magnéticas severas. Bússolas simplesmente param de funcionar ou giram loucamente conforme você se aproxima da moldura da porta. Visitantes frequentemente descrevem sensações de náusea, formigamento nas mãos e a audição de um som de baixa frequência, como um zumbido elétrico vindo de dentro da montanha. Seria possível que a Porta dos Deuses seja um terminal tecnológico residual? Uma máquina de transporte espacial, deixada por uma civilização que entendia a física quântica muito antes de nós? Comenta aqui embaixo. Você acredita que portais interdimensionais são ciência real ou apenas lendas antigas? A precisão do entalhe central é o que tira o sono dos engenheiros. Existe uma depressão circular perfeita, exatamente onde Aramu Muru teria colocado seu disco de ouro. Como povos que supostamente usavam apenas ferramentas de pedra, conseguiram criar um encaixe tão preciso em granito endurecido. O vovô Xindó analisou que o design da porta reflete constelações que só são visíveis em épocas específicas do ano. Isso sugere que a porta pode não estar sempre ativa, mas que depende de um alinhamento astronômico preciso, funcionando como uma fechadura temporal que só abre quando o céu dá o sinal. Existem relatos modernos de desaparecimentos na região que nunca foram solucionados pelas autoridades peruanas. Em 1996, um guia turístico afirmou ter visto um grupo de mochileiros simplesmente desaparecer no ar, enquanto descansavam perto da estrutura. As buscas duraram semanas, mas nenhuma peça de roupa ou pegada foi encontrada. É como se a montanha fosse um organismo vivo que seleciona quem deve entrar. O governo peruano mantém o local aberto ao turismo, mas existem áreas ao redor de Raio Marca que são restritas e patrulhadas. O que eles têm tanto medo que a gente descubra sobre a geologia desse lugar? Para a arqueologia tradicional, Raio Marca é apenas um projeto inacabado, uma obra que foi abandonada por falta de recursos ou mudanças políticas da época. Mas essa explicação falha em explicar por que a superfície da rocha dentro da moldura da porta é tão lisa que parece ter sido derretida por laser. O vovô Xindó encontrou paralelos entre esta porta e estruturas semelhantes na Turquia e no Egito. Parece haver um padrão global de portais esculpidos em montanhas sagradas. Estariam todas essas civilizações conectadas por uma rede de transporte que a nossa civilização atual ainda não aprendeu a ligar. A psicologia por trás da Porta dos Deuses também é fascinante. O local é conhecido como uma cidade de pedra, onde as formações rochosas ao redor parecem rostos humanos e figuras de animais. Xamãs locais afirmam que a montanha é um guardião espiritual e que a porta só se abre para aqueles que possuem a frequência vibracional correta. Isso levanta uma questão perturbadora. E se a chave para esses portais não for um objeto físico, mas a própria consciência humana? E se o disco de ouro mencionado nas lendas for apenas um condutor para a energia da mente de quem o segura? Nas profundezas dos arquivos de Lima, existem relatos de depoimentos de camponeses que afirmam ver luzes saindo da porta e subindo em direção ao espaço em velocidades impossíveis. Essas luzes orbes são descritas como esferas metálicas que parecem monitorar a região.
Se a porta é um portal, para onde ele leva? Algumas teorias sugerem que o destino não é outro planeta, mas o próprio interior da Terra. Uma rede de cidades intraterrenas que sobrevivem isoladas da nossa superfície caótica. O mistério só aumenta quando percebemos que o alinhamento da porta aponta diretamente para o Lago Titicaca, outro local repleto de lendas sobre cidades submersas. Muitos céticos tentam desmistificar o local, dizendo que é apenas uma formação natural curiosa. Mas a natureza não cria ângulos retos de 90 graus com tamanha perfeição matemática. A estrutura é composta por uma porta maior, de 7 metros, e uma porta menor dentro dela, de 2 metros de altura. Por que duas? Seria a maior para deuses ou veículos e a menor para humanos. O vovô Xindó acredita que a resposta está na geometria sagrada, utilizada na construção. Um código numérico que ressoa com a frequência da Terra. O impacto cultural de Raio Marca é tão forte que até hoje rituais são realizados ali, durante os solstícios. Pessoas do mundo inteiro viajam até o Peru, na esperança de sentir um lampejo dessa energia de outro mundo. Algumas voltam transformadas, alegando terem tido visões de civilizações futuristas ou de seres de luz que as instruíram sobre o futuro da humanidade. É um lugar onde o véu entre as dimensões parece ser mais fino, quase transparente. Mas cuidado, mexer com forças que não compreendemos pode ter um preço alto, e a montanha não perdoa os desrespeitosos. Estamos vivendo em uma era onde a tecnologia está finalmente começando a validar o que os antigos já sabiam. Pesquisas sobre buracos de minhoca e dobras espaciais na física moderna ecoam perfeitamente as lendas de Aramumuru atravessando a rocha. Se conseguirmos decifrar o código magnético da Porta dos Deuses, poderemos estar diante da maior revolução da história da humanidade. Imagine poder viajar distâncias intergalácticas em um piscar de olhos, usando apenas a energia natural dos pontos de poder da Terra. O vovô Xindó continua sua busca incansável por essas conexões perdidas entre o passado e o futuro. O silêncio de Raio Marca guarda segredos que talvez ainda não estejamos prontos para ouvir. Cada fenda na pedra, cada anomalia magnética e cada desaparecimento inexplicável são peças de um quebra-cabeça que se estende por milênios. Enquanto a ciência não nos dá todas as respostas, a Porta dos Deuses permanece lá, imponente e silenciosa, desafiando a nossa compreensão sobre o que é possível. O caminho para a verdade é íngreme e perigoso, mas a curiosidade é o que nos mantém vivos. A próxima descoberta pode estar logo ali, na próxima fenda da rocha, esperando por quem tiver a coragem de olhar além das aparências. E aí, meu caro? Se você gostou deste vídeo, não perca tempo e visite agora nossa playlist com os últimos vídeos do vovô Xindó. Basta clicar no centro da tela que eu vou ficar muito feliz. Te espero lá!